Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de setembro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 6, intitulado Observações e Novidades. E realmente é um capítulo complexo que vai retratar o tema ovoides. Quem está acompanhando o estudo em casa, solicito realmente muita atenção para que a gente não venhamos ter compreensão equivocada sobre o tema. Então teremos que realmente prestar bastante atenção. Nós vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos, estudando a obra Libertação, realizando esse trabalho de gravar os estudos, para que outros irmãos, até mesmo de outras cidades, possam assentar-se a essa mesa e se alimentar desse banquete espiritual. Muito obrigada, divino amigo, e te solicitamos infinitamente que os bons espíritos que são responsáveis por essa atividade possam aqui estar, possam nos inspirar e nos auxiliar principalmente na compreensão de um tema tão complexo ainda para nós. Muito obrigada, amor querido. Então vamos lá. O nosso capítulo passado, aqueles espíritos que eram denominados os observadores, né? Aqueles que faziam a seleção, são os selecionadores. Os que faziam a seleção, o nosso querido André Luiz, ele retratou 4 casos, se nós bem vamos lembrar. Teve aquele caso daquela mãe que matou 4 filhinhos e o esposo, lembra? A sentença dela foi a licantropia, foi ela que entrou no processo da licantropia, em que o espírito vai. Então você imagina esse ser que matou os 4 filhinhos e ainda matou o esposo. De todos os 4 casos que nós vimos, na verdade os 5 casos que nós vimos, essa mulher foi a única que já chegou falando do crime. Os demais, ninguém achava até um absurdo o local ao qual se encontrava. Então nós tivemos o avarento, que era aquele homem de letra, um homem extremamente inteligente. Tivemos o Sovina, que era um homem da ciência. Olha, 2 intelectuais. Tivemos os caluniadores, que foi aquele caso do aposentado de forma indevida, e que ele, tanto o avarento, que era o homem de letra, quanto o homem de ciência, que era o Sovina, nós lembramos que o avarento e Sovina é porque tinham bastante intelectualidade, mas não compartilharam com ninguém. Daí ser avarento e Sovina. O caluniador, o grupo dos caluniadores, foi citado o caso do aposentado indevidamente, ao qual ele se achava, não era, o que ele estava fazendo ali junto com os caluniadores? Que ele nunca havia caluniado ninguém. Na verdade, ele caluniou ao próprio corpo, porque ele se aposentou de forma indevida, ele subornou, e muito jovem. E teve o caso da meretriz, era o grupo das meretrizes, em que ali estava inserido uma esposa infiel. Então, desses 5 casos que foram relatados, 4 não admitiam seu erro. Apenas a mãe logo admitiu, porque ela carregava uma culpa enorme pela morte dos filhos. E aí agora nós vamos entrar em um novo capítulo. Vamos lá? De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava a vista. Certo? Devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí, nos achávamos em autêntico pardieiro, um prédio velho. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas,
através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. Meus irmãos, André, o Gúbio e o Eloy estão aí a pedido de Matilde. O que é a devoção ao bem? Olha, eles ficaram no ambiente preso, ele nem não conseguia ver nem as estrelas, preso. Esse local agora eles foram, que ainda é uma cela, já tem grades ao qual eles podem contemplar o universo. Você imagina você se prontificar a fazer um trabalho desse? Auxiliar dessa forma? O instrutor versado em expedições idênticas, conhecedor em expedições idênticas à nossa, ou seja, não é a primeira para Gúbio, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiro. Então existia aí um varão e que daria choque. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Ou seja, o assunto lá era terra. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revertiam a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica. Ele está falando aí do que? Esse halos vibratório da aura. Porque o que acontece? Olha só que é muita informação aqui, ó. Ele diz o quê? O tema desse grupo, ele está na janela e passando o olho no povo que está lá fora. E ele percebeu, primeiro ele fala qual é o assunto. Eram questões minuciosas e pequeninas da vida particular, eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental, o que eles falavam. Imagina contando as histórias, choravam, né? Ou se irritavam. E nas emoções primárias da experiência física. Emoções básicas, primeira. Está quase chamando de animal. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios. Lembra, eu penso, logo eu vibro. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revertiam a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica de cada um. Cores. Aí a gente sempre lembra do Livro dos Espíritos e em particular do Nosso Senhor Jesus quando diz: fazei brilhar a vossa luz. E no Livro dos Espíritos ele vai retratar que a cor, né, ele vai do rubi ao opaco. Fazei brilhar a vossa luz. Então a gente sabe, quanto mais evoluído o espírito, maior sua intensidade de brilho, de luz. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não medistes ainda? Respondeu prestimoso. A extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados? A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre
se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então, o André nos traz a informação que esses espíritos estão conversando e que a conversação deles é em torno da vida terrena, das situações, das picuinhas do planeta Terra. Logo depois ele fala da vibração desses espíritos. Aí o nosso Gúbio vem e diz assim: não medistes ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Livro dos Espíritos. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Muito mais do que imaginais. Ordinários são eles que vos dirigem. Está lá no Livro dos Espíritos, tá? Aí você vai, mas não está escrito assim, que todos os espíritos maus não. Eles dizem que os espíritos influenciam, mas ele não diz de que categoria, de que classe, de que ordem. Isso vai depender do quê? Da minha sintonia. Da minha sintonia. Então, aí ele vai falar agora em sintonia quando ele diz assim: entre encarnados e desencarnados, a determinadas horas da noite, 3/4 partes de... Gente, é quantos por cento? 75. Tu pega 4 partes. Ele diz que das 4 partes, 3 partes, 75%, gente. É muita gente. É mais da metade. Entende por que Jesus diz: no mundo tereis aflições? Não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, com a espiritualidade, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, ou seja, vamos lá, 100%, 75% tem contato com o mundo espiritual, 25% fica igual pedra, ok? Não tem contato. Volta lá. 3/4 parte da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acha nas zonas de contato conosco, mundo espiritual. Aí ele diz: e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração. A determinadas horas da noite, porque a gente sabe que no momento do sono tem aquele período que você apaga geral. E tem aquele período que tu estás no corpo já e você está naquele sono com sonhos. Normalmente, o que é vivido no mundo espiritual, quando a gente volta para o corpo, a gente não lembra. A gente pode trazer impressões, boas ou más, mas a gente não lembra. Porque a máquina cerebral, ela não consegue decodificar o que o espírito viveu. Mas ele traz toda a intuição, todos os desejos, todas as ideias, dependendo para onde foi. Então vamos lá. Ele diz o quê? A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre. Então volto.
3/4 da população. É quantos por cento da população, gente? 75%, como ele diz aqui, olha, de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, ou seja, com o mundo espiritual. Aí ele vem e dá uma informação dolorosa. E a maior percentagem desse semiliberto, desses 75% do corpo, desse semiliberto do corpo, os 75%, pela influência natural do sono, semiliberto, eles permanecem, olha a palavra aqui, ó, detido. Quem está detido está o quê? Preso. Detidos nos círculos de baixa vibração. Então, 75%. E alguém em casa pode estar perguntando, e os outros 25%, tia? Os outros 25%, nós sabemos que há casos que você dorme e que você não tem contato com o mundo espiritual, tão terra a terra que você é. Como nós discutimos em grupo, há casos de pessoas que naquele período estão acordados, não estão trabalhando, fazendo... Ou seja, 25% não tem contato. Cada um com a sua particularidade. Continua o Gúbio, quando ele diz assim: permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Ou seja, tal qual essa colônia que ele vai chamar, ele chama de cidade estranha, ao qual ele se encontra. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. A reunião para a organização é feita lá. Aqui só acontece. Por isso que Jesus fala, sabe? Sempre vem Jesus. Haverá prantos e ranger de dentes. É impressionante isso, sabe? Jesus falar constantemente desse vigia e ora. Todo o evangelho do nosso Senhor Jesus, as pessoas às vezes leem esse livro, ficam assustadas, dizem, por que Deus permite? Aí a vontade que tem é da gente perguntar, por que a gente não muda? Por que a gente não realmente decide seguir o evangelho de Jesus, que já está aqui há mais de 2000 anos? Por que a gente não suporta fazer sacrifício? Por que a gente não suporta renunciar? Por que a gente quer sempre os nossos desejos serem atendidos? Aí dá no que dá. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. Conhece-se a árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode dar um fruto má. Então, uma boa ação não pode vir de um coração ruim. Como uma ação ruim não pode vir de um coração bom. Se a ideia que vem na minha cabeça é ruim, logo a origem não é boa. A nascente não é boa. Qualquer um de nós podemos fazer essa avaliação. Tia, como é que eu vou saber se a intuição que eu estou recebendo é boa ou é ruim? É só fazer essa avaliação. E ele não fala em crime, ele diz grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta, porque nós não sabemos, eles trabalham e nós não temos conhecimento. Você não acha que a crucificação do nosso Senhor Jesus foi organizada também em um desses ambientes? Aquilo ali foi uma obsessão coletiva. Como crucificar um homem bom? Um homem que não fez mal a ninguém? Todos aqueles que levantam a bandeira para firmar o amor e o bem,
ao longo da nossa história, foram muito torturados. Nazismo, escravidão no nosso Brasil, as guerras, Uruguai que o diga. Espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob o amparo do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Se já acontece, e o trabalho enorme que essa espiritualidade, esse grupo de amigos espirituais realizam para evitar, e como ele diz aqui no trabalho da educação, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali nós conseguimos entender a ação da espiritualidade em relação ao país. Mas quando o Marechal Deodoro declarou a independência, a República, a partir daquele momento, Jesus fala a Ismael: a partir de hoje o Brasil adquire a sua maturidade. Toda a parte política será de responsabilidade do Brasil. Nós iremos agora atuar na evangelização do país. A nossa preocupação, o nosso movimento será todo com a evangelização, que é a parte da educação. Um povo evangelizado é um povo honesto, é um povo feliz, é um povo bondoso. Estão entendendo, gente, que complexo isso aqui? Então, quando eu acordo, é por isso que a gente acorda pela manhã, devemos elevar o nosso pensamento, devemos fazer a nossa prece. Se vem pensamentos ruins, pede a Deus, não seja instrumento do mal. Peça ajuda da espiritualidade para te dar o norte, para que a gente não venha perder mais uma vez uma encarnação nossa. É tudo tão rápido, é tudo tão breve, é tudo tão curto. Vale a pena o sacrifício, vale a pena a gente estar vigiando, vale a pena a gente renunciar. Senão, de alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. Que o amor jamais pode ser uma imposição. Jesus não pode chegar e dizer assim: olha, cansei. A partir de hoje você vai viver o evangelho, queira você ou não. Não bate isso. A bondade do Senhor não violenta o coração, que é o sentimento. O reino divino nascerá dentro dele. Dentro de nós, né? Dentro do coração. E a maneira de semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores aparecerá e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Impulsos construtivos. Quando a gente lê isso aqui, vamos sempre lembrar, eu sempre vou repetir. Eu escuto os nossos áudios e eu estou sempre batendo na mesma tecla. Mas é para que a gente possa realmente entender. O terrícola, ele não é parâmetro do universo. Esse processo de evolução é característica de espíritos rebeldes, que ele usa o termo aqui, ele coloca a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, aparecerá e crescerá gradativamente, sob os impulsos construtivos do próprio homem. Ele está falando do ser hominal. O processo de evolução, como diz nosso Senhor Jesus, 99 ovelhas seguem. 99%, é 1% só que acaba se afastando do rebanho. Esse 1%, nós somos parte desse 1%. Mas ele quer dizer que no processo de evolução, o comum, o normal, é realmente as almas seguirem as lições que estão gravadas na própria consciência. Que temerária concepção a de um paraíso fácil?
Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidandos, atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore, que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quando o vegetal se alonga no ar. E é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpos densos de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhes são próprias nas esferas de vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Vamos parar aí, eu gosto que você leia até todo o capítulo, mas aqui tem muita informação, só para a gente entender, para dar continuidade. Quem está fazendo estudo em casa, eu solicito papel e caneta. Quem está aqui também, senão vai enrolar. Ele faz a comparação com a raiz, a copa e a seiva, tá? Então vamos lá ponto a ponto. O André fez uma pergunta assim: que temerária concepção a de um paraíso fácil, né? Você pensar que uma encarnação, um amém, amém, está resolvido, você está num paraíso. Então, isso foi uma posição mental. O André não chegou a expressar, né? Ele pensou. Ele disse: sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada, coroa, tá? É conquistada por evolução, é conquistada por esforço, é conquistada por associação da criatura. Associação, você já associa o livro Pensamento e Vida, porque tem uma mensagem lá intitulada Associação, onde o nosso Emmanuel vai falar dessa associação que nós realizamos com os espíritos. É uma associação. Uma vez que eu penso, eu já me associo a um grupo que tem o mesmo pensamento. E aqui ele nos convida à associação da criatura aos propósitos do Criador. Quais são os propósitos do Criador? É o amor. Daí o nosso Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso era o que os judeus ensinavam. É uma lição da Torá. E Jesus vem e diz assim: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Resume tudo no amor. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, os doutores da lei, do sinédrio, na verdade, os mestres israelitas, inclusive o próprio Hilel, se reuniram e disseram que o decálogo estaria resumido nos 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vem o nosso Cristo, o maior de todos, e diz: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu. Então, a associação a Deus é o amor. Uma vez que eu realizo, e amor, gente, é sinônimo de sacrifício, amor é sinônimo de renúncia.
É isso. Amor é sinônimo de sacrifício, amor é sinônimo de renúncia. Que a nossa amada Teresa diz: amar até doer. Então é essa associação. E ele fala que é resultado do esforço por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Aí, mais uma vez, a gente pega Emmanuel, quando ele nos diz que a evolução individual, ela não é lenta se eu não quiser. A evolução individual, daí o livre-arbítrio, eu posso dar um salto. Nós temos exemplos que nós conhecemos no Evangelho. Madalena, que era uma meretriz, uma mulher belíssima e rica. Tudo que a gente se enrola. E nós temos o próprio apóstolo Saulo, que era bonito, rico, poderoso e intelectual. E que de uma encarnação como assassino iniciou a maior perseguição aos cristãos. Na mesma encarnação ele conseguiu reparar e ser recebido pelo próprio Cristo. Nós temos em compensação o senador Públio, que teve aquela oportunidade ímpar de mudar a história do cristianismo, talvez, e ele optou em não fazer a associação com o Criador. E aí está sendo necessário 2000 anos. Diz o nosso Senhor: agora, senador, ou só daqui a milênios. A marcha da civilização é lenta, do coletivo. O coletivo é lento. Para nós percebermos uma mudança por exemplo, nós tivemos aqui um Francisco Cândido Xavier. Mudou a civilização? Não mudou. Nós tivemos aqui uma Madre Teresa de Calcutá, lá em Calcutá. Mudou Calcutá? Não mudou. Nós tivemos um Francisco da cidade de Assis. Mudou? Não mudou. Nós tivemos Irmã Dulce lá na Bahia. Mudou? Não mudou. Então, para nós percebermos a mudança da civilização, é lento. Nós tivemos um Cristo, Jesus, vivendo na Palestina, em particular na Galileia. Mudou. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Pavorosos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Formidando, gente, é pavorosos. Pavorosos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Ele está falando ainda há pouco qual era a vibração do pessoal que estava conversando lá fora, que ele vai usar o termo halos vibratório. Diferentes expressões nos halos vibratórios que revertiam a personalidade dos conversadores. E aqui ele diz, porque essa aqui é uma palestra do Gúbio, para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria, é necessário pavorosos atritos. Esse atrito é com quem? Qual é a nossa maior luta, gente? Nosso maior combate é conosco. Quem é que tem a capacidade de destruir a nossa encarnação? Somos nós mesmos. Por isso que ele diz: pavorosos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Cenas do próximo capítulo. Porque para eu falar desses 3 planos, nós vamos ter que anotar realmente tudo direitinho. A partir da próxima semana, nós iremos dar continuidade aos 3 planos diversos. Amigos e amigos espirituais, agradecemos a presença de todos, agradecemos a oportunidade que Jesus nos dá de aqui estarmos e que nós possamos, Senhor, amado Mestre, refletirmos
e despertar a nossa responsabilidade para com o que pensamos e para com o que realizamos. Dai-nos força, Senhor, para realizar o bom combate, combatendo em nós as mazelas morais. Muito obrigada, Jesus, amor de nossa vida, por esse momento. Graça te damos. Que assim seja.